Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas, as reconhecidas pela igreja, as que não são reconhecidas pela igreja, tá? As que eu acredito e as que eu não acredito também. Aqui eu digo por quê. A gente faz uma análise da aparição e da revelação. A gente não analisa o vidente aqui, tá, gente? O vidente é apenas a pessoa que faz a comunicação, mas a gente não analisa a vida pessoal do vidente. Eu não sei em Medjugorje que tem um vidente lá que é dono de hotel, isso é público. Então, realmente, para ele é um benefício ter um hotel em um local que tem ali vários peregrinos católicos, né, indo até o local. Tá? Mas a gente não fala do vidente, não adianta que eu não vou falar nem o nome do vidente, gente. Eu não vou falar, porque ninguém fala meu nome, os youtubers aí, ninguém fala meu nome, então eu não vou ficar aqui citando o nome do vidente, tá? Aqui a gente fala das aparições, dando a nossa opinião e fazendo uma análise ponto a ponto, tá? O porquê a gente acredita e o porquê a gente não acredita. É claro que eu vou trazer para o canal as aparições que estão em evidência, como a de Medjugorje, que é a mais conhecida e algo banal lá, tá, gente? Se você estudar Medjugorje, você vai ver que realmente, né, banalizaram a situação naquele local. Tem a aparição em Garabandal, também eu não acredito. Eu vou fazer um vídeo sobre essa aparição, mas eu preciso fazer algumas pesquisas ainda. Tem aquela aparição na Irlanda, que eu também tenho que pesquisar um pouco sobre o assunto. Eu nem vou falar que eu acredito ou não, porque eu não pesquisei ainda totalmente sobre o assunto. E tem a de Jacareí, que já não foi reconhecida, e tem a de Anguera aqui no Brasil, que é a mais famosa aqui no Brasil. Tá? Tem a de Simbres no Brasil, que eu acredito. Olha só que interessante. Não é que eu acredito, eu não desconfio da aparição de Simbres. Veja como são as situações, tá? E, enfim, hoje foi um dia muito produtivo, por sinal, porque eu acordo já recebendo novamente ameaças, né, de processo. Né? Você já viu o meu canal ficar ameaçando alguém de processo? Alguém viu? Já fui chamado de tudo quanto é nome. Tá? Eu só entrei numa disputa jurídica uma vez, né, com alguém que, além né, de me xingar, eu não quero entrar nesse assunto, ainda essa pessoa mesmo me ameaçou de processar. Então, assim, eu só entrei porque não tinha outra alternativa, tá, gente? Então, enfim, mas já viu abrir uma live aqui falando, olha, você me chamou de psicopata. Isso dá processo. Mas eu vou perder meu tempo com isso? Sério que eu vou perder meu tempo nessa situação? Chamar quem não acredita em tal revelação de bêbado, né, cachaceiro e cheirador de pó. Isso dá processo. Isso dá processo. Tem tudo guardado aqui comigo. Mas você acha que eu vou entrar aqui? Eu vou meter um processo em tal pessoa porque falou. Cara, eu tô realmente cagando para isso daí, tá? Tô cagando. Então, enfim. Só que assim, é interessante porque do outro lado, né? A todo momento vem que eu vou processar, vai receber uma notificação. Olha, eu vou te falar uma coisa. Sério, o último que fez isso perdeu uns trocados para mim. Tá? Então tem que estar muito embasado para meter um processo em alguém. Principalmente falando de intolerância religiosa. Tá? Então o último que fez isso perdeu uns trocados para mim. Tá? Não vou entrar nessa questão. Já terminou, encerrou o assunto. Né? Só estou usando um exemplo aqui. Tá? Até eu espero que a pessoa esteja bem. A família também, que Deus ilumine o caminho dessas pessoas. Só não quero mais contato, né? Só não quero mais contato. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas aí, tá? Ficar ameaçando. Uma hora o outro lado também, né, pode se utilizar das mesmas armas. Tá? Então, enfim, e não é isso o intuito do canal. O intuito do canal não é processar vidente. O intuito do canal não é processar sei lá, inscrito do canal. Isso não é o intuito do canal. O meu intuito aqui é levar uma mensagem para o católico sobre Apocalipse e aparição mariana. Tá? Se alguém se sente ofendido do outro lado, cara, prova que aquilo é verdadeiro, pô. Vai lá e prova. Não, você está errado.
Mas vamos falar sobre tudo que aconteceu hoje, porque eu acordo logo com ameaça de processo de novo, enfim. E depois eu recebo mensagens de católicos me agradecendo. Eu vou até colocar algumas mensagens aqui, lógico que eu tiro o nome das pessoas, tá? Mas eu vou colocar algumas mensagens aqui que eu recebi de católicos me agradecendo, porque conseguiram sair dessa situação, né? Que, infelizmente, essas aparições marianas, que eu não acredito que seja, né, Maria, infelizmente colocam essas pessoas, né, naquela situação de ansiedade, depressão, fim do mundo chegando, a igreja verdadeira, a igreja falsa, que Deus vai começar do nada a brincar de tormentos divinos aqui na Terra, né? E Maria ligada ao Apocalipse, o Apocalipse a Maria, as Marias do Apocalipse. E aí vem lá várias mensagens ali me agradecendo, porque a pessoa conseguiu sair, que deixa a pessoa em depressão, gente. Isso deixa a pessoa em depressão quando não leva a pessoa para o sedevacantismo, tá? E o meu maior problema em cima dessas aparições marianas, Medjugorje, Garabandal, enfim, Anguera e outras aparições aí, é o sedevacantismo. É o sedevacantismo. Por quê? Se prega também igreja católica verdadeira e uma falsa. Uma tem Papa e a outra não. Uma tem o Papa Francisco e a outra tem a aparição mariana. Qual que é a igreja verdadeira, gente? A igreja verdadeira que está o Papa Francisco. Eu vou para o... Já falei, eu vou direto para os braços do Papa. Ah, não, mas é que na outra ali, Maria revelou que esse Papa aí, ele foi colocado pela máfia de Sangalo. Roubou o trono de Bento XVI. Eu vou para a igreja que tem um sucessor de Pedro. A igreja que não tem sucessor de Pedro, tá? Não tem nenhuma aparição mariana que vai, né, substituir o sucessor de Pedro. Não tem. Então, preste atenção, católico. Eu falo isso porque eu leio os comentários desses vídeos, né? E tem outros canais aí que ficam divulgando essas aparições aí. Eu vejo os comentários, a maioria das pessoas, todas elas caindo no sedevacantismo, porque não pode estar na igreja do Papa Francisco. E de modo direto e indireto, tá? Às vezes o vidente não fala do modo direto, realmente, que não é a igreja falsa do Papa Francisco, mas deixa o outro na dúvida ali. E indiretamente aquela pessoa acaba ligando o nome à pessoa e cai para o sedevacantismo. O meu problema todo é o sedevacantismo. Se tem aparição mariana aí que não leva as pessoas para o sedevacantismo, cara, sinceramente eu não vou atrás, tá? O meu problema maior são, né, as aparições levando pessoas para o sedevacantismo e colocando pessoas contra o Papa Francisco, né? Mas vamos falar aqui primeiro, o termo vidente. O termo vidente é um termo católico, tá, gente? É usado no catolicismo. Quem recebe visões ou, né, aparições e revelações de Maria, tá, são videntes. Infelizmente, se a pessoa não gosta do termo, não é um termo pejorativo, tá? Esse termo é um termo que é usado no catolicismo. Entidade. Que hoje eu fui acusado de intolerância religiosa porque eu usei o termo entidade. Aqui eu tenho que ensinar catolicismo para católico que dá catequese. É impressionante. A pessoa... E olha aqui, gente, intolerância religiosa é crime. E quando você coloca um crime na pessoa, tá? Isso dá problema. Do mesmo jeito, né, que chamar uma pessoa de psicopata dá problema. Do mesmo jeito que dizer que uma pessoa, né, não passa de um cachaceiro, um cheirador de pó, dá problema. Agora, eu chamar uma aparição que eu não vejo de entidade, não dá problema. Não dá problema. Não é intolerância religiosa. Intolerância religiosa é atribuir esse termo
como se fosse um termo de propriedade de religiões de matriz africana. Ah, mas lá naquela religião de matriz africana que eu respeito, não concordo, mas eu respeito, tem que respeitar. Tem que respeitar. Não pode o católico entrar lá chutando tudo. Não pode um católico entrar no centro espírita chutando tudo, numa sinagoga. Do mesmo jeito que não pode, né, um ateu entrar na igreja católica quebrando tudo. Tem que ir preso se fazer isso. Essa é a realidade. Mas colocar dentro da religião, de uma religião de matriz africana, um termo que é usado no catolicismo, aí eu posso ver isso também, né, como algo que não está correto. Ah, mas é usado lá do mesmo jeito que em outras religiões se usa o termo profeta. Do mesmo jeito que em outras religiões se usa o termo anjo. Do mesmo jeito que em outras religiões se usa o termo vidente. No Antigo Testamento tinha lá os profetas do Antigo Testamento, tinha os profetas de Baal. Agora não se pode usar mais o termo profeta no cristianismo e no judaísmo, porque lá, né, tinha os profetas de Baal. Cara, é impressionante como, né, se faz uma crítica e não se tem conhecimento dessa crítica que está fazendo, que você pode tirar essa dúvida com uma simples pesquisa. Tá? O termo entidade é o termo menos pejorativo que eu posso usar. Isso em sinal de respeito, porque todo mundo sabe que o que eu acredito. E eu não acredito que aquilo seja a Mãe de Deus em respeito à Santa Mãe de Deus, a bem-aventurada por todas as gerações. Assim como São Jerônimo, em respeito à Santa Mãe de Deus, refutou Euvídio no Tratado da Virgindade Perpétua de Maria. É do mesmo jeito que eu trato. Eu não vou tratar essa aparição mariana, seja de Medjugorje, seja de Anguera, Jacareí, Bonilha, da Irlanda, eu não vou tratar como a Santa Mãe de Deus em respeito à Santa Mãe de Deus. E o católico tem o direito de tratar dessa forma, porque a aparição é pública, as revelações são públicas, ninguém manda para a igreja analisar, são públicas, é publicado, é feito catequese em cima da revelação. Sendo uma revelação pública para o católico, eu tenho o direito de analisar e falar aquilo para mim não é a Santa Mãe de Deus. E o termo entidade é o termo menos pejorativo que eu posso usar, infelizmente, tá? Infelizmente, esse é o termo que eu posso usar que não vai realmente magoar ninguém. O que é uma entidade, gente? É a disciplina teológica que investiga a existência, a angeologia é a disciplina teológica que investiga a existência das criaturas angelicais e o seu papel na história da criação divina. Por esta razão, estes seres são muito presentes nas escrituras sagradas. A expressão anjo procede do latim angelus e do grego angelos, e tem o sentido mensageiro. Na doutrina judaico-cristã, eu não gosto desse termo judaico-cristão, tá, gente? Eu não gosto desse termo, mas aqui está utilizando do modo talvez correto, porque tanto o judaísmo como o cristianismo, né, as duas religiões, têm essa crença de acreditar no anjo, em anjos, né? E diz assim, na doutrina judaico-cristã, que essas entidades celestiais teriam nascido do sopro divino em condições de perfeição integral, mas algumas delas teriam se rebelado contra o Criador e se convertido em seguidoras de Satanás, o primeiro anjo caído, o líder da insurreição, que supostamente abalou os alicerces do céu. Ou seja, narra a doutrina judaico-cristã que estas entidades, ou seja, uma entidade pode ser um ser angelical do bem ou do mal, um anjo decaído. Por isso que eu cito o termo entidade, tá? Como para mim não é a Santa Mãe de Deus, não é a Santa Mãe de Deus, para mim eu não sou obrigado a acreditar que é a Santa Mãe de Deus, porque a Santa Mãe de Deus, voltando aqui, não vai contrariar jamais as Escrituras Sagradas, não vai contrariar o Santo Padre. A Santa Mãe de Deus não vai colocar palavras na boca do Santo Padre. A Santa Mãe de Deus não vai
dizer algo que Bento XVI não disse. Então eu tenho o direito de acreditar que aquilo lá não é a Santa Mãe de Deus. E qualquer católico tem o direito de se expressar da mesma forma. Dentro do catolicismo ainda não tem a censura, tá, gente? Dentro do catolicismo. Hoje na política não se pode falar mais nada, mas no catolicismo a gente tem o direito ainda de falar a respeito desse assunto. A Santa Mãe de Deus não contraria. Não existe catolicismo particular de ninguém, tá? Não existe essa história de, isso aqui é uma coisa particular do vidente. Não tem catolicismo particular. Parece que pessoas acreditam nisso. Que, Medjugorje tem um catolicismo particular lá em Medjugorje. Né? Ou Anguera agora tem um catolicismo particular lá, que a aparição diz exatamente que Jesus Cristo não fez o primeiro milagre nas bodas de Caná na Galileia. A Santa Mãe de Deus, a bem-aventurada, estava lá. A Santa Mãe de Deus estava lá nas bodas de Caná. E lá é narrado exatamente que foi o primeiro milagre público de Jesus Cristo. Foi o primeiro milagre, tá lá, primeiro. E Jesus Cristo diz, na mesma situação, que ali ainda não era chegada a hora dele. Não era nem para ser, talvez aquele milagre não era para ser o primeiro milagre. Teria que esperar mais um pouco ainda. Tanto que no Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, fala exatamente que quando ele chega em Nazaré, as pessoas reconhecem Jesus Cristo como um carpinteiro, um simples carpinteiro. Filho de um carpinteiro. Porque lá em Nazaré não fez milagre. Agora, chama de psicopata. Quem acredita na narrativa de São João, que São João escreveu que o primeiro foi nas bodas de Caná, aí a pessoa vem e chama, quem acredita nisso daqui, quem não acredita que ele fez outros milagres antes, é psicopata. Dá probleminha, viu? Se alguém quiser rir, dá probleminha. Eu tô nem aí com isso. Mas vamos lá. Quando a aparição revela algo contrariando as escrituras, eu tenho o direito de chegar como católico e dizer que aquilo não é a Santa Mãe de Deus. Eu tenho direito. Você católico, qualquer um tem o direito. Está contrariando a revelação pública. Quando a aparição revela que Jesus Cristo primeiramente apareceu à Virgem Maria e não a Maria Madalena, contrariando o que foi escrito lá no Evangelho de São Marcos. Tenho o direito de chegar e falar, isso para mim não é a Santa Mãe de Deus, porque a Santa Mãe de Deus não iria contrariar de maneira alguma o que São Marcos escreveu. Porque confiar no que São Marcos escreveu é confiar no santo magistério da igreja. Se eu desconfiar do que escreveu São Marcos, que é um livro canônico, eu estou desconfiando do santo magistério da igreja. Termo muito usado nessas revelações, e é uma coisa teológica também. Aqui tem um probleminha teológico, eu posso até dar uma explicação sobre isso em um outro vídeo, que a Santa Mãe de Deus não iria citar o termo magistério, tá? Não que o termo não exista, mas existe dentro da igreja, dentro do catolicismo. Mas a Santa Mãe de Deus iria usar a sã doutrina, iria usar o termo, exatamente, os mandamentos do meu filho, não o santo magistério. Mas enfim, não vou entrar nessa questão agora. A questão é, duvidar do que escreveu São Marcos é duvidar do santo magistério da igreja. Então aí entra numa contradição, tá? Por isso que eu digo, para mim, eu tenho esse direito como católico, vendo pessoas seguindo, né, essas revelações, muitas caindo para o sedevacantismo, acreditando nessa história de igreja verdadeira e igreja falsa, acreditando nisso, e escolhendo a igreja verdadeira como aquela que não tem papa. É só ler os comentários, tá?
Só ler os comentários nas lives, nos vídeos. A igreja verdadeira acaba escolhendo a que não tem papa. Então é estranho, tá? É estranho. E se eu não acredito de maneira alguma que aquilo seja a mãe de Deus, o que vai ser para mim? Se não é a Santa Mãe de Deus aparecendo, é obra de quem? Estamos falando aqui de algo que está dentro do escopo do catolicismo. Está dentro do escopo do catolicismo. Não estou falando nada que esteja fora do catolicismo, fora da nossa fé, fora da nossa crença. Dentro da Igreja Católica, vários santos foram perseguidos pelos demônios, com tentativa até, né, do demônio, né, ludibriar o santo. Vários santos. E a Igreja Católica sim acredita, a Igreja Católica acredita que um demônio, por exemplo, pode tentar se disfarçar de Maria e até pedir para rezar o rosário. Ele vai enganar você. Por isso que eu digo sempre aqui, eu não falo do vidente. Não falo do vidente. Qualquer um, tá? Seja de Medjugorje, seja de Anguera, seja de Jacareí. Eu não falo do vidente, da vida pessoal dele. Quanto ele ganha, no que ele trabalha, não quero nem saber disso, porque o que me importa é a aparição e a revelação. O vidente é o canal. Eu não estou nem aí com o canal, estou aí com a revelação e a aparição. E o que eu falo? Se eu não acredito que aquilo seja Maria, filho, eu vou acreditar que é o quê? Eu vou tratar como o quê aquilo? Entendeu? Quando eu falo que é uma entidade, é porque eu acredito que aquilo vem de uma criação angelical. Entenda. Estes seres espirituais pertencem provavelmente a uma hierarquia mais elevada, transcendendo assim a condição humana. Na posição em que se encontram, trabalham em nome de Deus como auxiliares ou portadores de suas mensagens aos seres humanos. Seus dons e recursos são limitados, pois não são restritos. São ilimitados, tá? Pois não são restritos como homem, por uma natureza material. Então eu já estou dando o nome aos bois aqui, tá? O termo entidade, nesse caso, se refere exatamente a seres celestiais. Pode ser um anjo que, né, cumpre o seu papel como um anjo decaído. Então tem que... Antes de fazer, né, todo um malabarismo para tentar dizer que está sendo perseguido e que o outro tem intolerância religiosa, porque esse termo é usado numa religião de matriz. Faz uma pesquisa. Faz uma simples pesquisa. O que se trata o termo entidade? Sabe? É difícil, né? Mas o que me liberta é isso aqui, tá, gente? É isso aqui, ó. Prestem atenção, ó. Cris Macabeus conhecia esse canal através do canal do pregador Eudes. Todo mundo sabe o que aconteceu com o canal do pregador Eudes e com a live que eu fiz com ele, né? Todo mundo sabe. Ele foi obrigado a retirar a live. Isso é catolicismo, por acaso? Isso é catolicismo? O pregador foi obrigado a retirar a live dele? Aí diz assim: estou chocada com o conteúdo, já assisti todos os vídeos, me sinto como se uma venda caísse dos meus olhos. Isso aqui vale mais do que qualquer coisa, gente. Sério, isso aqui vale mais do que qualquer coisa. E, enfim, nunca eu vou deixar de fazer o que eu faço há mais de 15 anos. Nunca eu irei deixar de fazer isso, tá? Falar sobre as mentiras do apocalipse protestante dentro do catolicismo, nunca vou deixar de fazer isso. Nunca. Falar sobre aparições marianas não reconhecidas pela igreja, que eu não acredito que seja a Santa Mãe de Deus, nunca vou deixar de fazer isso. Nunca, tá? Tem mais aqui. Olha só.
Eu estava procurando canais católicos que dessem um parecer contrário sobre as aparições, porque eu sempre achei muito estranhas as aparições e as mensagens são repetitivas. E outras coisas também. Eu vejo padres e leigos que são fiéis à igreja acreditando nas aparições e isso confunde. Parabéns pela explicação. Isso aqui vale mais do que qualquer coisa, gente. Qualquer like, qualquer superchat. Isso aqui vale mais. Isso aqui eu ganhei o dia. Ganhei o dia com isso daqui, tá? E todos os dias o Robson também recebe, né, mensagens dessa maneira, tá? Eu recebo todos os dias. Enfim. Cara, é a vida. Não sabe brincar, não desce para o play. Não desce para o play. Essa é a realidade, tá? E, enfim. Vamos continuar cobrando Dom Zanoni. Dom Zanoni tem que dar um parecer. É obrigação do arcebispo Dom Zanoni dar um parecer. Vamos continuar cobrando Dom Zanoni. Não, cara, realmente. Realmente, não tem o porquê o católico não cobrar o Dom Zanoni. Ele é o arcebispo. Está sob jurisdição dele. E aqui ninguém está falando, eu quero que você condene a aparição em Anguera. Ninguém falou sobre isso. Eu quero que você reconheça a aparição em Anguera. Não, eu quero um parecer. O que está acontecendo? O senhor concorda com a teoria da máfia de Sangalo? O senhor concorda com isso? O senhor concorda que Bento XVI ele foi tirado do trono pela máfia de Sangalo quando Bento XVI vem a público dizer que ele pediu renúncia por não estar mais apto a estar à frente da Igreja Católica? O senhor concorda com isso? Esse é o parecer. O senhor concorda que o Papa Francisco, né, em um final de ano, falando sobre a noite de Natal, diz que Maria era uma dona de estrada, no sentido de que ela era uma mulher de rua, por não ter um abrigo. O contexto todo, eu tenho guardado aqui, tá, gente? O contexto todo tá diz que Maria era uma mulher de rua, da estrada, porque naquela noite ela não tinha nenhum abrigo. E aí aparece uma pessoa dizendo que o Papa Francisco chamou Nossa Senhora de um termo que eu não vou colocar aqui. Eu não vou colocar mais aqui, porque me dá angústia. Angústia pensar que alguém possa pensar que o Papa Francisco, de um modo intencional, fez isso. Como eu falei, se você criticar até o termo, falar, olha ali, no italiano, talvez o Papa Francisco não tenha muito conhecimento de italiano, no italiano tem uma palavra melhor para se usar. Poderia ter usado uma palavra melhor? 10. Olha a crítica válida. Agora, falar daquela forma, não tem jeito, porque o contexto todo diz que o Papa Francisco estava apenas falando de Maria na noite de Natal, que ela não tinha abrigo, por isso ela estava na rua. O contexto todo é isso aí. Né? E naquele dia, gente, o que eu vi no Facebook, o magistério do Facebook, detonando o Papa Francisco, postagens e mais postagens dizendo que o Papa Francisco tinha chamado Maria de prostituta. Sério, postagens e mais postagens no Facebook. Então, essa pergunta que eu vou fazer pro Dom Zanoni, que eu gostaria de um parecer. Você concorda que a aparição revela, por exemplo, que Jesus Cristo fez vários milagres antes das bodas de Caná, sendo que o Evangelho diz que ele foi o primeiro? O senhor concorda com isso? Esse é o parecer. O senhor concorda que Jesus Cristo ressuscitou e apareceu primeiramente a Virgem Maria, sendo que o Evangelho diz que foi a Maria Madalena? O senhor concorda com isso? O senhor concorda que São José estava vivo? Não interessa onde ele estava, tá, gente?
Não interessa isso daí. O que importa aqui é se ele estava vivo ou não. O senhor concorda que São José estava vivo no momento da crucificação de Cristo? O senhor concorda com isso daí? Tá? São essas coisas, né, que a gente precisa de um parecer do arcebispo. E essa história de que apenas o arcebispo, que ele pode falar alguma coisa, não vem ao caso nessa situação, por quê? Anguera e Medjugorje. Medjugorje não tem problema porque os bispos de Medjugorje já deram seu parecer. Aquilo eles não reconhecem mesmo, tá? Mas no caso de Anguera, né, infelizmente já não está mais apenas sobre a jurisdição de Dom Zanoni. Por quê? Porque tem católicos de todo o Brasil indo até lá. Não é apenas uma devoção local. Tem católicos de todos os estados, de todos os lugares do país, indo fazer peregrinação. Do mesmo jeito que em Medjugorje. Tem católicos de toda parte do mundo indo até Medjugorje. Então já não é mais uma situação apenas local. Já se tornou algo universal que a Santa Sé tem o direito de dar o seu parecer, tá? E se a Santa Sé não dá o seu parecer, um grupo qualificado de fiéis pode exigir isso da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Veja quantas coisas eu falei aqui que os videntes, né, de Medjugorje, de Jacareí, enfim, eles não sabem. A Maria não revelou isso para eles. Não revelou isso daí. A Maria vem do céu, fala sobre o santo magistério da igreja e não fala sobre a entidade, o que significa entidade. Estranho, né? Muito estranho isso daí, tá? Isso aí, minha gente. Só dando essa explicação, todos os termos que eu uso aqui no canal, todos os termos, todos eles são termos usados dentro do catolicismo. Tá? Eu nunca vou chegar aqui e falar alguma coisa que não está dentro do escopo católico. Nunca, jamais irei fazer uma coisa dessa. Tanto que antes, quando eu comecei a falar sobre aparições marianas, eu fiz uma pesquisa para saber se realmente a igreja acredita que o demônio pode se passar por Maria. Eu tive que fazer uma pesquisa antes. Eu não vou chegar aqui e falar, eu acho que isso é obra do adversário, se a igreja não defendesse essa ideia. Então, eu nunca vou chegar aqui e usar algo que não está dentro do escopo católico. Nunca, tá? E, cara, só lamento se a pessoa se sentiu ofendida, ficou magoada, eu só lamento. O meu problema são os católicos. São católicos como esses que eu coloquei aqui hoje, falando obrigado por ter me libertado disso. São católicos que aparecem no meu canal com medo. Católicos que aparecem no meu canal com medo do fim do mundo. Onde já se viu um católico ter medo do fim do mundo, gente? O católico que tem medo do fim do mundo, o cara tem que rever seus conceitos. E me aparece aqui, católico, que está com medo, com ansiedade. Eu já recebi mensagens de católico falando que está estocando comida. Sério. Estou estocando comida. Mas por que você está estocando comida? Porque Maria tal revelou tal coisa. Não estou falando agora que é de Anguera, tá, gente? Não estou nem falando que é de Anguera. Essa parece que, se eu não estou enganada, é de Garabandal. Não estou nem falando que é de Anguera. Mas estou falando por causa de revelação mariana. Católico aqui, realmente, preocupado que as igrejas serão fechadas e vai acabar a Eucaristia. Cara, onde já se viu um católico acreditar nisso daí? Onde já se viu um católico acreditar que um dia vai ficar sem a Eucaristia?
A igreja, ela não vai ficar sem os sacramentos. De maneira nenhuma. As portas do inferno jamais irão prevalecer sobre a igreja. Jamais. Nunca a igreja vai deixar de ministrar o sacramento. Nunca. Nunca. E nunca a igreja vai ficar sem um sucessor de Pedro. Nunca. A igreja que não tem sucessor de Pedro é a igreja de Lutero. Aí não tem sucessor de Pedro, gente. Ali, a Deus dará. Tá? Nunca. Então, fique sabendo você, viu? Não existe a teoria das duas igrejas, tá? Não tem isso no Apocalipse, não tem isso na história da igreja, no magistério, não tem isso daí. Isso é uma invenção protestante que hoje os católicos adotaram, tá? Principalmente os que estão ligados a essas aparições marianas, tá? Não existe essa história de duas igrejas. E se existir a igreja verdadeira e a falsa, a verdadeira é a igreja do Papa Francisco. A que não tem Papa é a igreja falsa. É simples isso. É simples decidir, tá? E o que eu falei, o meu problema aqui é que eu estou vendo pessoas decidindo cair para o lado que não tem o Papa. Aí complica, tá bom? Então, minha gente, ó, sério, velho, ó, tô cansado desse negócio de processo daqui, é processo, tô cansado já. O meu canal aqui, tem acompanhamento jurídico. O meu canal tem acompanhamento jurídico. Eu já fiz vídeos que eu retirei do canal por causa do acompanhamento jurídico. Já fiz vídeos me retratando por ter falado uma coisa ou outra que realmente eu fiz uma colocação indevida. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? E da outra parte, já nos chamou de tudo quanto é nome. De cão, de não sei o quê. Tá? Toda hora chamando a gente de... Né? Que são os cães latindo, que quem não acredita é cachaceiro e cheirador de pó. Você é psicopata se não acreditar em tal coisa. Na outra parte, são esses termos que são usados. Infelizmente, são esses termos. Tá? E eu não tô nem aí. E sabe qual é a ferida? Que eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Fale o que quiser. Minha preocupação aqui é com isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Mais uma vez. Cris Macabeus, conheci esse seu canal através do pregador Eudes. Estou chocada com o conteúdo. Já assisti todos os vídeos, me sinto como se uma venda caísse dos olhos. Estou preocupada com isso aqui, filho. Do resto pode me chamar do que quiser aí. Paz e bem a todos. Até a próxima, né, no meu canalzinho de 7 mil inscritos, tá? Mas que são 7 mil inscritos com qualidade. Até a próxima. Amém.